Bom dia, pessoal, tudo bom? Então vamos lá, vamos para mais um vídeo aí, vamos tentar levantar esse astral, vamos tentar mexer um pouquinho aí com a cabeça de vocês, vamos tentar aí motivar vocês, ativar vocês, para que a gente consiga aí dar mais alguns passos dentro do nosso objetivo, que é a marcenaria, e que a gente precisa realmente aprender um pouco sobre nós, um pouco sobre a nossa criatividade, um pouco como funciona esse universo maravilhoso que a gente mora, para que a gente possa realmente trazer isso para a nossa arte, né? Fazer uma coisa realmente fantástica, bonita, a gente realmente subir de nível. E esse é o meu propósito aqui com vocês, é falar com vocês sobre criatividade, tudo que envolve a criatividade e fazer a gente subir de nível dentro da marcenaria, certo? Todas as técnicas, todos os macetes, as dicas, como você pensa fora da caixinha, tudo isso está nos nossos cursos, né? Nossos cursos em marcenaria. Então, e agora aqui nessa série, eu estou criando, motivando a vocês, cutucando a sua criatividade, cutucando um pouco a mente de vocês, para que a gente consiga passar de nível, né? E por que passar de nível? Porque a gente precisa estar sempre crescendo, sempre evoluindo, né? Você observa a natureza está sempre se renovando, sempre crescendo. Você tira aquele matinho, ele cresce de novo, você tira aquele matinho, ele cresce de novo. Então assim, a natureza está sempre em movimento e nós fazemos parte da natureza, precisamos estar em movimento, né? Então assim, nas duas últimas aulas eu falei para vocês sobre a ferramenta que é o nosso corpo físico. Falei para vocês sobre o acessório dessa ferramenta, que é a nossa mente, que precisa estar sempre afiada, sempre novas, né? E a gente faz isso com conhecimento, sabedoria, estudando, praticando, assim, sempre estando com uma mente atualizada, ou seja, sempre ela tem que estar afiada, né? Acho que a melhor palavra que resume isso é estar afiado. O acessório precisa estar afiado, para que a sua ferramenta, o seu corpo, que você também vai manter sempre limpo, sempre saudável, sempre pronto para uso, né? Para que ele seja eficiente. E como é que você deixa o seu corpo pronto para uso? Cuidando dele, né? Não comendo besteira, não colocando besteira para dentro dele, não fazendo besteira com ele, né? Tratando ele com seu devido respeito, né? Afinal de contas, nós estamos aqui nesse planeta físico e ele é o nosso transporte, é ele que faz a gente ter todas essas sensações. Se a gente tirar ele, vai ficar só o espírito, né? Então vamos lá, gente. Hoje eu quero cutucar um pouquinho vocês numa questão que é um pouco, não é um pouco mais delicada, mas algumas pessoas têm um pouco mais de receio quando a gente fala sobre isso, né? Então o que eu quero cutucar vocês? Quem não me conhece, eu sou o Ney Santos, sou sócio do Marcelo aqui na oficina de casa. Eu estava esquecendo dessa parte. Mas vamos lá. Então qual que é o meu propósito? Eu trouxe essa caixa aqui, que eu pus em cima da mesa, é uma caixa pesada, grande. E aqui dentro eu tenho 8 ferramentas manuais. 8 ferramentas que eu comprei, que são manuais, né? Tem ferramentas bem baratas, aliás tem uma ferramenta aqui que eu nem comprei, eu ganhei do meu cunhado. É uma ferramenta que eu realmente não compraria para usar com marcenaria, mas como ele me deu, eu não uso ela para marcenaria, porque ela não é uma ferramenta para marcenaria, que é a serra mármore, né? Ela não é uma ferramenta de marcenaria, eu não indico ela de jeito nenhum para você usar com marcenaria. Ela é uma ferramenta da construção civil e deve ser usada assim, tá? Eu não compraria ela, mas como eu ganhei, ela está aqui. E na verdade eu realmente nunca usei, né? Quem usa é quando eu preciso fazer algum trabalho aqui de reforma, de manutenção da minha casa, e eu chamo alguém para fazer, essa pessoa pega a minha ferramenta e usa, né? Porque eu realmente não gosto nem de passar perto dela. Mas assim, voltando ao assunto. Eu tenho 8 ferramentas aqui dentro, né? Tenho ferramentas caras, aqui tem duas ferramentas que são bem caras e as outras ferramentas são mais em contas.
né? Então eu vou só mostrar um pouquinho para vocês. Eu tenho duas furadeiras aqui dentro, né? Duas furadeiras, uma Bosch e uma Makita, as duas de 13 milímetros. Eu tenho a minha primeira tico-tico, né, bonitinha, hobby, né, daquelas bem antigas, tá? Eu tenho uma outra tico-tico da Makita, bem forte, bem parruda, tem 700 watts, é uma excelente máquina, muito boa, tá? Tenho a lixadeira vertical, é uma lixadeira muito legal para você fazer desbaste em peças, né? Eu comprei ela porque eu gosto de usar nos troncos que eu fico fazendo aqui, é uma máquina muito eficiente. Eu tenho uma Politriz, né, que realmente é uma máquina que eu uso muito pouco também, mas já usei bastante, assim, né? Mais para realmente acabamento, principalmente para encerar o carro. Aí, e eu tenho essa daqui. Essa aqui é uma mini grinder, que eles falam, né? Tem essa serrinha aqui na ponta, que é para fazer desbaste, é para você trabalhar com madeira, assim, né? Fazer desbaste, fazer escultura, fazer essas coisas. E ela é de uma marca chamada Botec. Se eu não me engano, é uma marca australiana, se eu não me engano. E é uma máquina que veio de fora para mim. Essa é a máquina mais cara que eu tenho aqui nessa caixa, né? Ela e a Tico-Tico da Makita são as máquinas com valores mais altos, mas essa aqui veio até de fora, então assim, o preço dela realmente é mais alto, né? Só que ela não é a ferramenta mais cara da minha caixa. Ela não é, porque assim, eu já usei ela algumas vezes, uso de vez em quando, e a ferramenta mais cara dessa caixa, que eu já mostrei para vocês, é essa furadeira. É uma furadeira de 13 milímetros com mandril de aperto rápido. Essa é a ferramenta mais cara que eu tenho nessa caixa. Aliás, é a ferramenta mais cara que eu tenho na minha oficina. Ela é mais cara, inclusive, do que a serra de bancada, do que a meia esquadria. Sim, é sim. E eu vou provar para vocês que é. Sabe por quê? Porque eu nunca usei essa furadeira. Usei uma vez só para fazer um teste aqui, logo depois que eu comprei, e depois eu nunca mais usei essa furadeira. Porque a minha intenção quando eu comprei essa furadeira não era comprar furadeira, era comprar uma parafusadeira. Tanto que eu comprei com esse mandril de aperto rápido, porque era mais parecido com a furadeira. Então esse foi um erro que eu cometi e eu não quero que você cometa. Por isso que eu falo para vocês que nos nossos cursos online a gente ensina você a comprar a ferramenta certa na hora certa. Então aqui, ó, é a ferramenta mais cara que eu tenho. Aí você fala, poxa, nem por que é a ferramenta mais cara? Porque eu não uso. Simplesmente por isso. É uma ferramenta que eu coloquei lá na época, sei lá, 200 e poucos reais, investi nela. E é uma ferramenta que nunca foi usada. Então, assim, o preço dela é absurdo, é caro. É muito mais caro do que outras que eu paguei 700, 600 reais, mas que eu já usei várias vezes. Ou seja, ela já se pagou, né? Ela já me deu retorno, eu já fiz projetos com ela. Então, assim, ela já se pagou, já multiplicou o dinheiro. Essa não, essa só me deu prejuízo desde a época que eu comprei, né? E por que eu estou falando de uma ferramenta que te dá prejuízo, uma ferramenta que assim é cara porque você não usa, né? Assim, então a gente até diz, não tem ferramenta cara, tem ferramenta não utilizada que você não usa. E por que eu estou falando isso? Porque é uma ferramenta parada, uma ferramenta que não tem uso, uma ferramenta que não tem, que assim não te atribui nada, ou seja, que não é ligada na fonte, que não é ligada na energia, que não se coloca em movimento, é uma energia muito cara, né? E aí eu te faço uma pergunta: o que você está fazendo com essa ferramenta, com esse acessório, né? Você está utilizando ele? Ele está sendo bem utilizado? Ele está te dando retorno? Só que essa ferramenta, esse acessório, ele precisa estar ligado na energia. Ele precisa de uma fonte de energia.
Ou seja, ele precisa ter o cabo para você ligar numa fonte de energia, ou você precisa ter uma bateria. Ou ele precisa ter uma bateria. Então, assim, você precisa ou da bateria ou do cabo. Então, né? E qual que é a metáfora que eu quero fazer para você? Uma ferramenta precisa de energia para ela funcionar. E nós precisamos do espírito para funcionar. Nós precisamos estar ligado na fonte. Nós precisamos ter essa conexão com a fonte. Então, assim, é o corpo, a mente e o espírito. São os três. Né? Quando a gente fecha esse triângulo, né? Exatamente o triângulo é o corpo, a mente e o espírito. Quando a gente fecha isso, a gente tem uma conexão, a gente tem uma vontade, a gente tem intuição, a gente tem criatividade, a gente tem força para fazer o que a gente precisa fazer. Quando a gente fala que você precisa se conectar com o espírito, não não é uma maneira assim de falar para você, nossa, você precisa virar um religioso. Também não tem problema nenhum, né? Mas eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você tem que se ligar no espírito, porque tudo aqui é espiritual, as coisas são espirituais. Né? E dentro da marcenaria, você trabalha com o quê? Pô, você trabalha com madeira. A madeira vem da onde? Vem da natureza. Né? Ela vem da terra. Ela cresce, ela é um ser vivo, é uma criação do nosso Pai, né? Que está aí com tantas variedades, tantos formatos, tantas durezas, tantas texturas, cores diferentes para você trabalhar. Então, assim, você não está trabalhando com uma coisa qualquer, você está trabalhando com um material extremamente precioso, espiritual, que cresce na natureza. Então você também precisa ter essa conexão. E a nossa criatividade, a nossa intuição, ela é espiritual, gente. Não tem como separar uma coisa da outra. Né? Por isso que eu falo que é um assunto mais delicado, porque quando você entra nesse assunto, tem gente que já fala, ah, não, pô, pelo amor de Deus, virou pastor, virou não sei o quê. Não, não virei nada. Mas é algo que você precisa ter. Você precisa ter uma conexão com a fonte. Você precisa ter uma conexão espiritual. Né? Não vou entrar em méritos de religião, porque eu já estudei vários tipos de religião e hoje assim eu sigo Jesus, sigo Deus, só isso. Tá? Não sou de nenhuma religião. Então, mas o que eu digo para vocês? Precisa ter essa conexão espiritual. Então a gente precisa desenvolver o corpo, né? A gente precisa fazer exercício, a gente precisa comer coisas saudáveis, a gente precisa cuidar da nossa, né, do nosso processo digestivo, da nossa energia, cuidar da nossa pele, cuidar do cabelo, da barba. A gente precisa cuidar da nossa ferramenta. Como a gente precisa cuidar do nosso cérebro, do nosso acessório, ele está sempre afiado, sempre aprendendo, sempre vendo coisas novas, sempre pensando coisas boas, né? Porque também não adianta você se ligar naquele outro cérebro que você tem, que é o cérebro da sobrevivência, né, o reptiliano, e você se ligar só em coisas erradas, só no medo, só na preguiça, na sabotagem, procrastinação. Então, assim, não é esse cérebro, é o cérebro racional, que é 5% de todo o seu cérebro. E ele que tem que comandar tudo. É ele que tem que reinar sobre todas as coisas que tem dentro de você. Certo? Então, você precisa estar com a sua mente sempre afiada, sempre estudando, sempre aprendendo. Né? Eu fiz um vídeo justamente mostrando qual a maneira mais rápida de aprendizado. Né? Quando você pega a informação, você escreve, você coloca ela em prática, né? Você acelera o aprendizado. E quando você pega toda essa informação, estuda e passa para alguém, ou seja, ensina para alguém, esse aprendizado é mais completo ainda. Então, você precisa estar com o seu acessório afiado. Só que a sua ferramenta e o seu acessório, eles não vão funcionar de uma maneira correta se não estiver ligado na energia. E você precisa estar ligado na energia. Né? Na verdade, você está ligado na energia o tempo todo. Né? Querendo ou não, você tem uma conexão com a fonte, e é essa fonte que faz você acordar todos os dias. Para você olhar para esse céu maravilhoso e falar, estou aqui, obrigado. Obrigado por mais esse dia. Então você está ligado todo dia nessa fonte. Mas você também precisa ter uma conexão maior.
Você precisa entender como isso funciona, você precisa entender que você está ligado na fonte, não é uma coisa automática. Né? E você precisa entender que você precisa da fonte para ter a criatividade, para puxar, né? Para a gente conseguir transformar aquele pedaço de madeira numa arte, como eu mostrei para vocês. Né? Eu estou mostrando aqui todos os dias o projeto que a gente fez aqui ao vivo, né? Desde que a gente pegou um pedaço de madeira até chegar nesse formato aqui da folha. Eu estou mostrando todos os dias para vocês porque eu estou muito orgulhoso desse trabalho. Eu estou extremamente orgulhoso dessa peça. Foi uma peça que veio, realmente veio a figura na minha cabeça. Eu enxerguei ela. Desde o início eu enxerguei ela um pouquinho diferente do que está aqui. Ela foi se desenvolvendo durante o processo, mas eu enxerguei, né? Então, assim, esse é o processo criativo, que é o processo mais bonito que a gente tem que seguir. E é isso que eu queria que vocês começassem a pensar um pouco mais. Ontem eu fiz uma provocação para vocês, de tipo assim, se você quer alguma coisa na sua vida, você tem que estudar isso, você tem que ir atrás disso. Né? Então, se você quer conhecer mais sobre a marcenaria, você tem que estudar mais marcenaria. Né? Então, se você não é aluno da oficina de casa, aproveita, vem para cá agora. Vem estudar marcenaria para você aprender mais. Se você quer ser mais criativo, você precisa ler, aprender sobre criatividade. Né? Escutar da onde vem a criatividade, como é que você consegue acessar a criatividade. No começo das minhas lives eu passei exercícios para vocês treinarem a criatividade, para vocês exercitarem esse processo. Né? Então, assim, se você, por exemplo, se você quer ter mais prosperidade na sua vida, quantos livros sobre prosperidade você leu? Né? Se você quer fazer, por exemplo, fazer um investimento em bolsas de valores né? E assim, quanto você leu sobre isso, quanto você estuda sobre isso? Né? Você quer ganhar dinheiro com marcenaria, o quanto você está estudando sobre o negócio marcenaria? Né? Então eu faço essa provocação para você. Quanto você está estudando sobre o espiritual? O quanto você está lendo sobre o espiritual? Só para você entender como é que funciona, qual é a relação. Né? Por que esses três têm que estar ligados para você conseguir avançar, para você conseguir evoluir. E assim, afinal de contas, a gente está aqui para a gente curtir a vida, para a gente aproveitar, para a gente ser feliz. Tudo isso aqui é uma grande experiência. Né? Quando a gente partir, a gente não vai levar nada material. Eu não vou levar essa caixa de ferramenta lá para o céu, dizendo, ô pai, cheguei com as minhas ferramentas. Não, eu só vou levar as minhas experiências. Né? O que eu consegui fazer com as minhas ferramentas. É isso que eu vou levar, certo? Então fica aí mais esse tópico para vocês pensarem. Agradeço muito todas as mensagens de ontem de motivação, pedindo para eu continuar falando muito mais sobre isso. E a gente vai desenvolver esse assunto aí ao longo de todos os dias aí durante a semana. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um grande abraço, tenham um dia iluminado e a gente se vê amanhã. Um grande abraço.